Temos aqui uma mesa bem composta, com quatro escritores, para uma daquelas sessões que já vem sendo recorrente no festival, que tem como tema os autores falam dos seus livros. Portanto, vamos falar de livros concretos de cada um destes 4 autores, que eu vou passar a apresentar de uma forma muito breve. Tem as suas biografias no programa do festival, se quiserem saber mais detalhes. Mas eu vou fazer uma breve apresentação de cada um deles. Ao meu lado tenho a Caroline Petit, espero estar a dizer bem o nome, que tem uma série de contos publicados dispersos em várias revistas e antologias, e tem 2 romances já publicados, um deles o The Fat Man's Daughter e aquele de que vamos falar, que eu por acaso tenho aqui, posso mostrar a capa, que é o Deep Night, e está para publicar muito brevemente, não sei ao certo quando, mas depois a Caroline poderá dizer-nos, o The French Consul's Mistress, que vai sair brevemente na Austrália. Depois temos o José Luís Peixoto, que já está cá há vários dias a conversar connosco. É um dos mais reconhecidos escritores portugueses da atualidade, tem quase 20 livros publicados em diferentes géneros, muitos deles, ou quase todos, se calhar traduzidos para diversas línguas. E no caso do José Luís Peixoto, vamos focar-nos num livro concreto que nem é muito recente, tem 3 anos, para aí, 2, que é O Caminho Imperfeito, que está editado pela Quetzal, exatamente. Depois temos o António Milhomens, que é uma cara familiar aqui no festival, em várias posições diferentes e obviamente também aqui na cidade. Acho que não é arriscado dizer que o seu trabalho mais visível passa pela fotografia, mas é um homem de vários ofícios, e um desses ofícios é também o da poesia. E no caso do António, vamos focar-nos no livro Universália, que foi recentemente publicado pela Temas Originais. Eu espero não estar a fazer muito aquele gesto do escaparate do livro, mas acho importante mostrar as capas, apesar de não ter aqui os livros todos. Lá na ponta da mesa temos o Fernando Sobral, que é um jornalista, romancista, autor de vários livros que não são dos terrenos da ficção, que andam pela história, pela economia, e dos quais, em princípio, hoje não iremos falar. Vamos focar-nos nos romances e vamos focar-nos sobretudo no último romance, O Silêncio dos Céus, que foi publicado aqui pela editora Livros do Oriente. E se calhar eu fazia já uma breve referência a cada um dos livros, também para poder situar as pessoas caso não tenham lido ou não conheçam. E agora começo por esse lado, para fazer o caminho ao contrário. O Silêncio dos Céus é um romance que tem a Guerra do Ópio como contexto histórico, digamos assim, e tem Macau como cenário, e é um cenário bastante importante. É uma narrativa onde temos uma intriga política e amorosa que vai alimentando a ação, e onde, entre uma série de linhas narrativas que se cruzam e que se calhar não vou referir porque também há um certo suspense no romance e portanto não quero estragar o prazer da leitura, mas há uma conspiração, isto posso dizer porque isto está na badana ou na contracapa, há uma conspiração para uma suposta independência de Macau, e essa é talvez uma das mais intensas linhas narrativas desse livro. No caso do António, o livro Universália é um conjunto breve de poemas, numa voz que a mim me parece marcadamente pessoal, subjetiva, mas depois poderemos falar sobre isso, que reflete um universo muito emocional, por vezes também muito físico, mas muito de um ponto de vista de um sujeito, mas que apesar disso é também um conjunto de poemas onde há, creio que uma certa vontade de pensar sobre o mundo, de refletir sobre o mundo no sentido mundano também, mas também no sentido até político, aquela acessão mais ampla da palavra, não é? Do político da polis, da forma como nos organizamos e como decidimos viver uns com os outros, ou de que modo é que decidimos viver uns com os outros. O Caminho Imperfeito, do José Luís Peixoto, é um livro de não-ficção, e se calhar também na nossa conversa podemos discutir um bocadinho o que é essa coisa que as livrarias chamam a não-ficção. E tem uma narrativa que anda entre Bangkok e Las Vegas, e é
digamos que o texto começa com uma descoberta um bocado mórbida, que também posso revelar, porque está logo no início do livro e também já foi amplamente referida. Há uma série de encomendas que estão a ser expedidas dos Correios de Bangkok e que contêm pedaços de corpos humanos e que estão a ser expedidas para Las Vegas. E a partir daqui há uma narrativa que tem muitos fios que se cruzam de diversas maneiras, mas talvez haja sobretudo uma vontade de refletir sobre a maneira como olhamos para os outros ou para aquilo que chamamos de forma genérica o outro, não é? Tudo aquilo que é diferente, que não se comporta da mesma forma que nós, pelo menos de um modo aparente, e se calhar também sobre a maneira como esse olhar acaba por nos espelhar a nós próprios. O Deep Night, da Caroline Petit, é um romance. A sua narrativa é passada em Hong Kong, ali nos dias que antecedem o ataque japonês que depois vai conduzir em 1941 à rendição do território aos japoneses, e entretanto a ação desloca-se para Macau. E é um romance que cruza espionagem, que tem, pronto, dá esse lado de suspense que nos faz querer ficar ali até à última página a ver afinal o que é que vai acontecer e como é que as coisas se vão resolver. Não posso dizer que coisas ao certo, porque não se pode fazer isso ainda por cima num romance de espionagem, mas assim em traços muito largos posso dizer que há uma mulher que é negociante de antiguidades em Hong Kong, e que na sequência da guerra e da situação política e social que se está a viver em Hong Kong acaba por fugir para Macau, e é a partir daí que vamos ter uma intriga que vai cruzar espionagem, diplomacia e também muitas questões emocionais, nomeadamente amorosas, que se vão misturar aqui nesta trama. Eu, visto que estamos numa mesa onde a ideia é os autores falarem sobre os seus livros e eu já estou a falar há demasiado tempo, se calhar lançava uma questão um pouco geral para que cada um de vocês respondesse, e que seria, obviamente, aquela pergunta mais ou menos básica, que é como é que nasce este livro. E talvez começasse pela Caroline, que falará em inglês, esqueci-me de dizer isto, mas quem eventualmente não perceber inglês tem tradução ali atrás, quem perceber não precisa de recorrer a esse aparelho. Caroline. Thank you very much, Sarah. Thank you very much, Sarah. It's an honor to be here. The question again was in English, if you don't mind. Oh, okay, I'm sorry. It's a very general question. I mean, the idea is how for you to explain how did this book happen to you? How did you start to create it? The book happened because I had first written a book about Hong Kong and my character, Leah Colby. And she was younger then, and she had to go to Manchuria and do a certain number of things. But then I was asked to write a second novel, and I wanted not to be dealing with her as a stereotype, but I wanted her to grow and to be older. But I also wanted her to face challenges, and I wanted to write as a thriller that had both suspense, mystery, and adventure. And I wanted her to have to deal with menace and betrayal. But I wanted to have her in Macau because it made sense. I didn't want her to be captured in Hong Kong. That's a very different kind of story. And so I was very lucky that you would not believe that in Canberra, in the National Library of Australia, the papers of Jose Braga were bought by the National Library. And Braga was both a journalist and a historian and interested furiously in Macau. He spoke both Portuguese and English. He was English, and he was a reporter for Reuters. And so I was given this boxes and boxes of stuff that I don't think anyone had ever ventured into. And there was a treasure trove of things. And I learned also that Mr. Braga also was part of the spy network. So I had an entree into a different world. And I had his papers, which were so
moving in a sense, because he both was a spy, a journalist, and an historian, and he collected these books by writers who wrote about their own experiences of being in the Chinese underground as well. That were there were many copies of those, so it was a unique resource. And so that really gave me the idea that I could invent my characters, that I could use that as a background to make it real. And that's what I was after. I was after truthfulness, so that I could have my characters against a truth, and that I could make up a story and weave these factors in. And that was really the start of it. Ok, thank you so much, Caroline. Zé Luís, continuamos a ronda. Explica-me como é que... Bem, muito convenientemente, esse livro que se chama O Caminho Imperfeito começou em Macau, porque quando vim pela primeira vez a Macau, conheci aqui algumas pessoas que me convenceram a ir à Tailândia de uma forma completamente inesperada. Eu tinha alguns dias a mais, tinha pensado viajar aqui na região, mas depois convenceram-me a ir à Tailândia, disseram-me que era perto, que era barato e que era incrível. E isso, pronto, fez com que, sem que eu nunca tivesse planeado, desse comigo em Bangkok. E depois voltei mais algumas vezes, até que esse livro nasceu. Mas talvez, na verdade, o livro tenha nascido ainda um pouco antes, quando escrevi pela primeira vez um livro que não era de ficção e que tinha uma viagem associada, que foi um livro que se chama Dentro do Segredo e que fala da Coreia do Norte. Para mim, foi uma proposta bastante diferente dos livros de ficção que escrevia, e isso fez com que abrisse essa janela na minha cabeça e de certa forma este livro comunica com esse, por diversos aspectos, por diversas razões. Mas também, efetivamente, devo dizer que gostei muito do que disseste acerca do livro, mas é muito difícil resumir este livro, porque ele abre várias questões. É um livro que, em certa medida, mistura dois conceitos que, em português, em inglês, chama-se o travelogue, mas também o personal essay, porque também há muitas reflexões sobre mim próprio, sobre temas muito íntimos, e de certa forma é um livro que tenta falar sobre o remoto e o muito próximo, e colocar essas questões que falavas, do outro e de nós próprios. O livro começou de uma forma simples, mas depois foi muito difícil acabá-lo. Complicou-se. Usa se calhar esse, António, para ficarmos com um deste lado. António. Universália. E como disse a Sara, muito daquilo que eu escrevo e que pretendo que seja poesia é a forma de, sinteticamente, deitar cá para fora aquilo que sinto, aquilo que me ocorre, ou aquilo que me motiva, o que me rodeia. Curiosamente, isto se calhar tem a ver com a minha aversão às rotinas e à burocracia. Este é o segundo livro que eu decidi publicar. O primeiro foi já aqui em Macau em 2010. Não estou a fazê-lo por ordem cronológica. Estava convencido que seria possível, em vez deste Universália, estar o Poemografia de Macau. Portanto, obviamente tem a ver com Macau, ilustrado com fotografias e já traduzido para o inglês e para o chinês. É um projeto que, por questões de ordem prática, está adiado, mas irá acontecer e em breve, espero. Na impossibilidade de ter o Universália, de repente lembrei-me de perguntar
ao responsável de temas originais de Coimbra, com quem já tinha participado em algumas coletâneas. Vocês também publicam livros de autor? Sim, então enviei-lhe os ficheiros e aqui está, foram para lá os ficheiros e vieram de avião 100 exemplares que chegaram agora há dias. Penso e sinto isso e fazendo eco de opiniões que se calhar a minha forma escrita não será talvez a mais consensual. Escrevo de uma forma quase compulsória quando acontece. Não escrevo tópicos, não desenvolvo ideias. De repente sinto a necessidade de pegar numa superfície qualquer e num objeto que me permita a escrita e saem-me os poemas. Portanto, eu diria que, e sem exagerar, que talvez 98% daquilo que tenho escrito sai-me assim, repentinamente, de uma forma acabada, se calhar até de algum modo inexplicavelmente, mas é assim que acontece, e ao mesmo tempo fico muito feliz com isso, porque se ainda não me abalancei à escrita mais trabalhosa, que necessita de mais disciplina e dedicação, a prosa, seja romance, seja ensaio, é porque precisamente não me consigo, também fruto do facto de ser fotógrafo freelance, nunca sei como é que é o meu dia-a-dia, não me consigo organizar para escrever dessa forma. Portanto, fico muito contente que aquilo que poeticamente escrevo aconteça desta maneira. Fernando, O Silêncio dos Céus. Bem, O Silêncio dos Céus começou por ser nascer de uma conversa com o Rogério Beltrão Coelho e fazer um livro a ser editado aqui em Macau. E basicamente a linha de força que teve subjacente a isso foi que os dois outros, que tinham muito a ver com Macau, tinham como base acontecimentos históricos, a plantação de ópio em Porto Santo e o assalto ao hidroavião entre Hong Kong e Macau. E neste caso tentei fazer uma coisa, pronto, isto tem um bocadinho a ver com o meu passado punk rock, que é, vamos reescrever a história, ou seja, vamos criar uma história com base em nada, isto é, pronto. E a ideia foi o que é que poderia ter acontecido se houvesse um bando de lunáticos aqui em Macau que pudessem pensar na independência num quadro que tinha a ver com a guerra do ópio, e com isso finalmente os ingleses conseguirem aqui uma base sólida que foi Hong Kong. Nessa altura, alguns portugueses pensam porque é que nós, estando tão longe de Lisboa que não nos liga, não vamos criar aqui um sítio independente, ainda por cima que, com a forte influência da independência do Brasil, isso era possível, criar, digamos, uma outra linha de força que não fosse Lisboa, mas sim o Rio de Janeiro, na altura. Pronto, e a ideia foi um bocadinho isso. Claro que toda esta ideia depois acaba por chocar com a realidade, não é? E os interesses que aqui estão, que eram fortes, acabam por pôr em causa esse sonho que não passou de um sonho. Pronto, e toda a história acaba por ser um bocadinho à volta disso, cruzando também depois com uma questão de vingança do principal conspirador que se quer vingar dos ingleses e acaba por ser uma dupla vingança, digamos assim. E pronto, acabou por ser um bocadinho dessa confluência de vamos criar aqui uma história que poderia ser inverosímil, vamos torná-la passar da ficção à realidade e ver o que é que isto tudo dá. Pronto, deu este livro, e que é a continuação de tudo aquilo que tem sido um bocadinho a minha ligação a Macau, e muito em termos de ficção.
Obrigada. Tentando encontrar aqui algumas linhas comuns entre não todos os livros, mas pelo menos alguns dos livros em relação a outros, para que possamos fazer disto mais uma conversa. Se calhar pegava na questão do romance histórico, e obviamente esta pergunta é mais dirigida à Caroline e ao Fernando, porque mais uma vez, é uma etiqueta que obviamente dá muito jeito para arrumar os livros nas livrarias, não é? E até na imprensa, mas é uma etiqueta que às vezes é apresentada de um modo algo desvalorizado, não é? Como se houvesse o romance, os bons romances e depois os romances históricos. O que obviamente não faz qualquer sentido, mas eu gostava de perceber qual é a vossa relação do ponto de vista da criação literária com uma certa ideia de história. E de que modo também é que se relacionam com essa ideia que eu acho que continua a atravessar muito a crítica literária, a divulgação de livros e o espaço daquilo que nós chamamos mercado editorial e livreiro, para falar de uma forma generalista. Como é que se relacionam com esse olhar que por vezes há perante o romance histórico? E pedia à Caroline e ao Fernando para responderem a esta questão. Não sei, you want to start? Okay. I'm reminded of Hilary Mantel. And Hilary Mantel said, you know, the historical record is full of facts that are not facts. And that it's only what's reported as facts. And you can't really know what happened. You can't even really know and people's attitudes in Macau during the war. And so you are able to invent, but also to have a sort of truism, and that's the kind of thing that I was interested. I wanted to make my story to be a viable way of looking at things, what happens, because spies really are all about betrayal. And you have to telling someone a secret, and then you're going to expose that secret to someone else with disastrous consequences. And my protagonist, Leah, has an affair with a Japanese, and to get information. And that's a betrayal both of on so many levels with the intrigue that goes on with that. And there's that aspect, and also she has to say, because I'm going to quote her because I admire her very much, is that that you can only write out of your own time. And that your own time is how you look at your history. And I think that's also why I have female protagonists, because that's what interests me to write about. Eu acho que o problema da catalogação das coisas serve muito bem em termos comerciais, não é? E como se faz isso nos livros, faz-se também, e eu volto sempre à música, não é? Não sei o que, a gente não sabe o que é que há de pôr, world music. Pronto, aquilo, assim, uma coisa que aquilo serve para tudo, não é? Pronto, e o romance histórico, pronto, serve muito bem para vender uma determinada coisa que teoricamente não é bem a ficção, mas que depois também não é não ficção, pronto, e andamos ali à volta disso tudo. Para mim, estes livros que estão catalogados como romance histórico servem basicamente para duas coisas. Por um lado, ir buscar alguma memória que muitas vezes nós não vamos perdendo, e cada vez mais hoje em dia com as redes sociais e tudo isso, vamos ver daqui a uns anos o que é que será possível de guardar em termos de memória. Já perdemos as cartas, já perdemos tudo isso, as pessoas escreverem as coisas em termos de papel ou o que quer que seja para ficar para o futuro. Vamos ver como é que o digital vai conseguir aguentar essas coisas sem se perder todas essas memórias destes tempos. E eu acho que uma coisa que para mim me serve muito estes livros, a falar de história, serve também para falar do presente. Às tantas isto é uma forma também de não só ir buscar a memória, mas também falar do presente.
E isso acho que nem só nas entrelinhas dos meus livros está. E há uma outra coisa que é uma obsessão muito minha, que é o que é ser português. E eu acho que isso também está muito disseminado, esta busca do... O que é esta coisa da Portugalidade, que andou a saltitar pelo mundo, a fingir que era um império, sempre com pés de barro. E isso, pronto, é uma obsessão que me tem perseguido ao longo dos anos. Os livros de romance histórico e os policiais, que também vou fazendo, servem um bocadinho para isso, interligando com os livros de não-ficção que também tenho feito. Portanto, acaba por ser um bocadinho este jogo de mahjong que vou fazendo. Nunca tinha pensado que o romance histórico podia ser a world music da literatura, mas vou passar a adotar essa ideia. O caso da não-ficção é uma outra etiqueta que também pode ser analisável e no teu caso, Luís, tu tens livros publicados em vários géneros, ou seja, dás imenso trabalho às pessoas das livrarias e da imprensa que têm de escolher muitas gavetas para os arrumar. Como é que é essa coisa da não-ficção, que para já, onde pode caber tudo, desde que não seja, achamos nós, inventado, como é que isso se relaciona? Ou seja, quando tu escreves uma coisa que não é de ficção, até que ponto é que também inseres aí uma narrativa ou várias narrativas que obviamente não são o registro real de uma coisa, o registro de uma coisa que realmente aconteceu, e até que ponto se calhar é que também na ficção fazes o contrário, que é nem sempre inventar tudo, mas recorrer a outras coisas que são reais, ao que aconteceram. Bem, eu acho que dentro de todos esses rótulos, ou dentro de todas essas formas de catalogar textos, realmente dividi-los entre ficção e não ficção é menos séria, na medida em que a fronteira é absolutamente difusa. Quem é que pode, em absoluta consciência, dizer que um determinado texto é absolutamente ficcional ou é absolutamente não ficcional? O próprio facto de transpô-lo, de transpô-lo, não é, de ser um acontecimento para um texto, já é moldá-lo, já é transformá-lo. Alinhá-lo numa narrativa, escolhendo incluir alguns elementos e deixar outros de fora, também já é um trabalho, não é, sobre os acontecimentos, e já é uma escolha, já é uma perspectiva, já não são os acontecimentos eles próprios, não são a ausência de ficção, digamos assim. O que eu sinto é que efetivamente, como dizia o Fernando Sobral, é uma questão de organização das livrarias, e é uma convenção que pessoalmente acho que não nos deve preocupar demasiado, porque para mim, como autor, angustia-me assim ligeiramente, por exemplo, que eu falo deste livro e que se diga: é um livro sobre a Coreia do Norte, e as pessoas imediatamente tenham uma imagem que eu sei que é absolutamente errada, que é um livro que vai explicar o que é a Coreia do Norte, ou que eu queria falar da Tailândia. Bem, também há o outro da Coreia do Norte, mas em relação a este da Tailândia, que se imagine logo que vai ser um livro, ou seja, que se tenha logo uma ideia sobre o que é que o livro é, e altamente estereotipada com base, não é, nesses rótulos. Isso é um pouco desagradável, mas se calhar é sempre assim. Se calhar nós também olhamos uns para os outros e pensamos: epá, aquele gajo tem piercing, já estou a ver quem ele é, mas se calhar também não sabem quem eu sou. Ou outras circunstâncias e outras avaliações apressadas que acontecem. E, na verdade, a literatura é o contrário disso. A literatura é o contrário dessas avaliações apressadas. Também não é por acaso que em inglês há aquela expressão de julgar o livro pela capa, porque realmente, enquanto não se lê o livro, não se sabe o que é que lá está. Nós podemos ler resumos na internet, podemos ouvir alguém que disse, podemos ter uma ideia por aqui ou por ali, mas nada substitui a experiência de efetivamente ler o livro. E no que diz respeito a esta questão de... Estavas a falar do romance histórico.
também há uma outra, não é, um outro rótulo meio assim, de condições semelhantes, que é o da literatura de viagens, não é? Que também é dúbio. Ainda assim, parece-me que tanto o espaço e o tempo são dois elementos altamente próximos e que levantam questões que, a meu ver, em muitos aspectos são semelhantes. E, efetivamente, pensar sobre outros tempos vai claramente dizer-nos algo sobre este tempo. Pensar sobre outros espaços e outras culturas também seguramente que nos dirá alguma coisa sobre este espaço e sobre esta cultura. Por isso, no fundo, o trabalho literário, independentemente dessas formas ou desses rótulos, nunca é muito diferente, que é uma tentativa de consciência, uma tentativa de sabermos quem somos, interrogando as nossas experiências, as nossas memórias, que no fundo são uma longa narrativa. António, no caso da poesia, falamos de um discurso que, por um lado, tem um longo e vasto, em termos de tempo e em termos de espaço, um longo e vasto cânon, mas que talvez seja um dos discursos onde é possível assumir maiores liberdades do ponto de vista formal, rítmico, mas também temático, subjetivo, etc. Até que ponto é que a poesia pode ser também um bom modo de pensar sobre o mundo, que nos rodeia? Eu acho que é um excelente modo de falar sobre o mundo que nos rodeia, de falar sobre nós próprios, de falar sobre os outros que nos estão mais próximos ou menos próximos. Dada realmente essa liberdade, tem a ver com a métrica, com o ritmo, com a rima ou não rima, com o estilo. Acho que se calhar a poesia é como referes, a forma mais livre de escrita que podemos utilizar. E eu faço, como referi há pouco, de forma compulsiva, mas como forma possível, também como já falei, de síntese, não é? Porque eu preciso ler, ou seja, ler, estar atento é fundamental para beber dessas diversas fontes para poder produzir. É como sentir sede e olhar em volta. E às vezes pode ser uma garrafa de água, pode ser uma fonte, pode ser água corrente. Eu sinto essa necessidade. E quando não bebo, essa vontade de escrita ou esse acontecer é raro. É raro. Embora o estado de espírito também motive mais ou menos. Eu, já há muito tempo, se a memória me falha, em 72, ainda estive em Angola em plena guerra colonial e terá sido aí talvez que comecei a produzir aquilo que eu pretendo que seja poesia, e há um poema muito curto, uma quadra, que sintetiza, portanto, aquilo que eu estou a pretender transmitir. E aquilo que eu escrevi, aquilo que me ocorreu a escrever foi: fazem-se poemas como quem vomita, do corpo as entranhas, da alma desdita. E está respondido. Esta ideia do José Luís, agora se calhar passava a palavra para ti outra vez, para depois podermos dar continuidade com o Fernando e com a Caroline. Neste livro, muito ambientado na Tailândia, embora com digressões para outros espaços, há uma ideia muito forte, ou uma vontade muito forte de olhar para essa coisa que nós estamos sempre a
a identificar com o outro, não é? Como se fôssemos uma espécie de rei sol no centro do nosso mundo e à volta tudo o resto fosse o outro. E eu gostava que falasses um pouco disso a partir da experiência que foi para ti esse estar na Tailândia e essa vontade ou essa, se calhar, necessidade de pensar sobre o que é isso do outro. Bem, como eu dizia, eu comecei a pensar nesse livro, de certa forma, depois de ter escrito sobre a Coreia do Norte. No caso da Coreia do Norte também estava muito presente a questão do outro, na medida em que é um lugar pouco visitado, que a maioria das pessoas tem uma visão de estranheza, não é? Em relação ao regime, em relação à sociedade. Mas aqui, no caso da Tailândia, que é um país que recebe cerca de 30 milhões de visitantes por ano, há uma aproximação diferente. Mesmo Portugal, não é, que fica lá no ocidente, no oeste, não é, naquele cantinho do sudeste da Europa, são quase 50 mil visitantes que vão de Portugal para a Tailândia por ano, não é, num país de 10 milhões. Portanto, é um país que muita gente visita e que muita gente tem esse contacto. E para mim também foi interessante refletir, e esse é um subtema do livro, sobre a questão do turismo. Na medida em que o turismo, que é um tema que normalmente as pessoas consideram um pouco nobre, é um tema deste tempo, não é? O que é que as pessoas procuram quando fazem esse tipo de viagens? Que tipo de narrativa é que também lhes é oferecido? De que forma é que as culturas são retratadas na narrativa do turismo? E no caso da Tailândia, existe toda uma narrativa muito estruturada que para mim foi muito interessante de dialogar com ela e de encontrar, como é que se chama? Agora não me lembro daquela expressão quando vamos a conduzir e o espelho retrovisor não... Há uma parte ali... É o ângulo morto. O ângulo morto, não é? Esses pontos que nós não encontramos ou que não estão descritos, mas que existem e que muitas vezes são estruturantes e são bastante importantes. E para mim também se tratou de fazer uma coisa que eu acabo sempre, acho que é sempre, que se faz sempre quando se escreve textos literários, que é humanizar a narrativa e, neste caso, humanizar os outros, e o que no caso da Tailândia significava despi-los desse exotismo, como é que é de dizer, que pretende cativar o turista, não é? E olhar como seres humanos, com todas as necessidades, não apenas com aquelas que são mais românticas ou que são mais, estimulantes para quem queira ir viver uma experiência turística, não é? E por isso, portanto, lá está, trata-se de tentar realmente ver e trata-se de tentar realmente encontrar o outro à minha imagem, digamos assim. Ou seja, eu acredito que a literatura, na sua natureza, procura ou acredita em algo que todos partilhamos. Acredita que todos podemos comunicar porque todos partilhamos um núcleo de humanidade. E é acreditando nisso que se procura o outro. Ou seja, reconhecendo-lhe diferenças, reconhecendo-lhe experiências diferentes, histórias diferentes, valores diferentes, mas também não o imaginando como
um alien absoluto que tem necessidades diferentes das nossas e que consegue suportar coisas que para nós são insuportáveis. Não sei se me expliquei ou se fui muito... Acho que sim, mas senão depois haverá tempo para perguntas, portanto, se não tiveres explicado bem, alguém pedirá explicações. Uma pergunta para a Caroline, também a propósito do outro. Is it okay if I say it in Portuguese and then Tanya translate for you? Ok. No caso do Deep Night, o outro está... Portanto, temos uma situação de guerra, não é? E agora que já revelou que a sua protagonista se vai envolver romanticamente com um japonês, digamos que o outro está muito perto, nem está à porta de casa, já está dentro de casa e até mesmo dentro da cama, não é? Como é que foi lidar com isso do ponto de vista narrativo? Como é que foi trabalhar essa proximidade tão grande e tão íntima com essa ideia de um outro que aqui é um inimigo? I believe that when it's two people, that the dynamic changes very much, and so that you can't have the enemy within and without, and things look very different close up. And that was the kind of thing that I did, and I wanted them to. They really started their relationship in a sense, in a very romantic as the other. Each was the other to the other, and that Leah was attracted by the fact that he was interested in what she was interested in, and they had this interest together. I have him give her this wonderful kimono, and the kimono really symbolized the sort of things that they had in common, and yet she had her own fiancé who was in a terrible Japanese prisoner of war camp, and terrible things were happening, and she couldn't communicate with him. And I think everyone has this dichotomy within them, and you have to realize that that up close and personal things change a lot. I don't know whether there's anything more philosophical than that, really. I mean, if I can just digress for a moment, one of the things I have done more recently is I was dealing with helping refugees tell their stories, and one was a Sudanese man, and another was a Bangladesh woman who wanted to tell me about arranged marriages and wanted to write for an English audience because they wanted to explain themselves to their fellow Australians, and working in that situation, you really get to understand that what's foreign to you is their own narrative and storytelling, and that these are all very important stories. Fernando, no caso do Silêncio dos Céus e se calhar em boa parte dos romances que têm que ver com essa ideia de império com pés de barro, há muitos outros, não é? Não há um outro só neste romance passado em Macau, os outros são vários, mas gostava de perceber como é que isso é um tema que o agarra enquanto está a trabalhar essas narrativas e num contexto que é muito específico, não é? Que passa por essa ideia de império, por essa ideia de um território onde já viviam pessoas e para onde outras pessoas vão viver e editar as regras. Como é que é esse equilíbrio em relação a essa ideia da alteridade? Bem, eu acho que a história de império é muito interessante em termos desta relação de Portugal com o outro, digamos assim. Porque o nosso império sempre foi uma coisa, talvez excetuando ali no século XVI, sempre foi uma coisa muito ficcionada, digamos assim. O nosso império, no fundo, tinha a ver com termos umas sucursais comerciais junto ao mar, para irmos fazendo assim, um toma lá dá cá e tudo isso. O certo é que fomos deixando marcas. Eu lembro-me que há uns 4 anos estive em Oman, eu acho que é dos países árabes mais fascinantes que existem. E eu lembro-me que cheguei lá a Muscat, a capital, e vê-se lá os castelos que lá deixámos, porque aquilo era uma praça forte, importantíssima na rota toda comercial para esta zona.
E depois fui ver o museu de Oman e uma parte substancial daquilo tem a ver com a presença portuguesa em Oman. E lembro-me que, na altura, o funcionário que me acompanhava me dizia assim: bem, vocês estiveram aqui há 500 anos, mataram muitos omanis, mas nós já esquecemos. E eu aí pensei assim, bem, já tenho a minha garganta safa, porque pensei que não iria sair dali vivo. Mas pronto, consegui sair vivo. Mas isto deu-me tão bem até porque, como eu gosto muito de história, tenho lido muita coisa sobre... Há uns tempos estive a ler os relatórios do BNU, do Banco Nacional Ultramarino, desde a sua fundação até, basicamente, 1920. E é impressionante porque hoje em dia os relatórios dos bancos são coisas que nós olhamos para aquilo e pronto, dá vontade de dormir, não é? Portanto, aquilo não diz nada. Aqueles relatórios eram feitos pelos gerentes, eram coisas fascinantes, porque eles na altura tinham uma liberdade de expressão e de crítica que hoje é inimaginável. Mas nós permite-nos ler coisas para percebermos um bocado como é que é esta lógica toda da nossa relação com o outro, com a nossa relação, chamemos colonial, em tudo isso. Por exemplo, há relatórios fascinantes, por exemplo, sobre Luanda. Estamos a falar de Luanda no início do século XX. Não estamos a falar de uma coisa do século XVI ou do século XVII. E aquilo são coisas completamente, nós dizemos assim, como é que Portugal conseguia manter aquele império, ou pertence império? Porque era o fulano do BNU a queixar-se que, bem, aqui temos um problema de segurança e tal, não sei o quê. Depois mandam uns prisioneiros da metrópole para aqui, e depois eles aqui tornam-se polícias. O nosso quadro de polícias são as pessoas que mandam, que vieram das prisões. Como não tinham para onde os mandar, pronto, eles chegavam aqui, o que é que a gente vai fazer? Polícias. Não há polícias, são polícias. Depois, os barcos, e isso também há relatórios daqui de Macau, que só chega aqui um barco de vez em quando e tal, é preciso primeiro eu ir a Goa, depois quando eles lá têm assim coisa... Pronto, e nós ficamos a olhar para tudo isto e vemos como é que era possível esta gestão colonial, não é? Excetuando a lógica comercial ali do momento. E depois, realmente, quando as grandes potências coloniais, os ingleses, os holandeses, e depois os outros que vieram atrás, os franceses, os alemães e tudo isso, começam a chegar, como é que nós poderíamos competir no que quer que fosse, excetuando uma posição defensiva? E muitas vezes, por isso é que é extremamente interessante Macau, esta relação de convivência com uma comunidade chinesa que nós vivíamos sempre, digamos, ligados, mas ao mesmo tempo em mundos paralelos. E Macau, nesse aspecto, digamos que é um laboratório extremamente interessante para perceber toda esta lógica de como é que era a nossa gestão colonial. E pronto, eu acho que acabo tendo pelo menos responder àquilo que tu me perguntaste. E era caótica, já se percebeu. Uma das coisas que perdemos, para além das cartas e do papel, foi os relógios, pelo menos eu perdi, e eu não faço ideia se estamos em cima da hora, se não estamos, mas se calhar se ninguém me diz 4h25. 4h25. Ok, obrigada. Vou passar a palavra para o público, porque a seguir há outra sessão e, portanto, seria muito bom voltarmos a fazer mais uma ou duas rondas, mas não vai haver tempo para isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, geral ou para algum dos autores. Sim? Há um microfone para ali ou querem que use este? Ok. Boa tarde. Vamos lá ver se eu me concentro, que eu estou desconcentradíssima com as suas observações. Mas não vou para aí. Não vou para aí. É um caminho fácil. Eu não queria causar o caos. É um caminho fácil. Até o Papa pede desculpa. Toda a gente agora resolveu pedir desculpa. Eu não quero ir por aí. Pronto, não digo mais nada. Portanto, é fácil porque até o Papa pede desculpa. Não, eu não quero ir para aí. O que eu quero saber é
como leitora, como é que eu devo ver aquele que põe o livro, que me dá o livro. Eu ouvi aqui que a classificação do livro mais não é do que um recurso do livreiro. É uma forma de catalogação e de melhor colocar na prateleira o livro e vender o produto. Eu não quero que me vendam o produto. O que eu quero saber é como é que os senhores, como escritores, independentemente do género onde vos ponham, entendem que devem ser entendidos. Pela leitura dirão, e eu compreendo, obviamente, mas o que eu quero saber é qual é o termo que vocês reivindicam para chegar ao leitor. Sem subterfúgios, sem catalogações. Imponham-se, meus senhores. Digam o que são. Estou a brincar. Não sei quem é que quer responder. This is a storytelling, really. I mean, I think that's it. That's just the story that you want to tell. And the fact of how it's classified on the bookshelf has very little to do with it. Sim, acho que é uma excelente resposta. Acho que, no fundo, nós tentamos partilhar histórias, não é? Depois, a questão da catalogação já nos foge completamente a nós próprios. Quer dizer, às tantas, caímos mesmo nisso, que é, eu escrevi um romance histórico. Às tantas, sem repararmos, já estamos a dizer isso. E pronto, eu depois dou 3 facadas aqui no coração e tal, cai um bocadinho de sangue e tal, mas depois digo, pronto, vamos lá resolver o problema e está feito. Pronto, isto há de se compor, durante 2 noites não durmo muito bem e tal, mas pronto, temos que viver com isso. E eu acho que, efetivamente, é muito difícil expor os livros de uma forma que seja realmente aceitável para que os outros possam entendê-los sem efetivamente os lerem. Esses rótulos de romance histórico que a partir de certa altura sempre existiu, não é? Esse tipo de romances, mas houve um momento em que se tornou, houve uma série de best-sellers que se chamavam romances históricos e que houve ali um boom desse género de romances, mas depois também houve outro que era de vampiros para jovens, e depois também houve outro de outros géneros e continuará sempre, ou de outros tipos, e continuará a existir. É claro que eu acho que o que mais custa é se a pessoa sentir que esses rótulos minimizam o livro, mas de certa forma é muito difícil falar de um livro, não é, de uma forma relativamente prática, sem o minimizar, porque um romance é um género da complexidade a todos os níveis, mas nós temos de nos referir a ele de alguma forma. Uma das perguntas mais horríveis que eu tenho sempre de responder cada vez que publico um romance é algum jornalista apressado que me pergunta: desculpe, este romance é sobre o quê? Ou este livro é sobre o quê? Ou descreva-me este livro. É absurdo, não é? A pessoa tem de inventar qualquer coisa para dizer, porque também o silêncio, em certas circunstâncias, com o microfone à frente, em direto, é altamente constrangedor. Mas lá está, depois a pessoa vai se sentir mal, vai se lavar, vai se arrepender de existir. Há mais perguntas? Sim. Queria fazer uma pergunta ao António sobre como na poesia, como é que nós podemos dedicar, no fundo, um trabalho poético a um local, uma vez que o tempo e o espaço na poesia obedecem a um outro tipo de regras que não o da ficção ou da não ficção, da prosa, pronto, da prosa. Qual é o seu processo e quando decide escolher decide escrever sobre um local, que tipo de processos adota para
construir um trabalho poético em torno de um espaço. Obrigada. Pois, se calhar o meu problema é que eu não escolho, não escolho processo nenhum, eu diria mesmo que não tenho processo, senão muito esporadicamente e como já aconteceu relativamente a Macau. Ou seja, quando comecei a constatar que tinha toda uma série de coisas já escritas sobre Macau, então criei uma pasta que começou por ser uma pasta física, porque eu continuo a escrever. É muito raro sentar-me ao computador para escrever diretamente. Sob o ponto de vista, sob a forma informática, continua a socorrer-me, seja do que for, onde haja espaço para realmente escrever. Pode ser um bloco, um livro que de vez em quando ando com ele. Portanto, o que tem acontecido, portanto, este é o segundo livro que eu decidi publicar. O outro, como já referi, foi em 2010, já aqui em Macau, mas que não tem a ver com Macau. Mas comecei a achar que havia um mínimo processual de organização e temática, digamos, e comecei realmente a fechar projetos. Surgia-me mais um poema que passava o papel. Depois, se calhar este fica melhor naquele conjunto. E é dessa forma que, para além dos 2 editados, eu tenho pelo menos mais 6 que só estão à espera de serem editados. 2 deles, inclusive, já estão traduzidos. Um deles, como já referi na intervenção anterior, será sobre Macau, que tenho esperança, repito, que a curto prazo possam tê-lo como objeto físico, que está traduzido já para inglês e para chinês. Tenho um outro que, vá-se lá saber porquê, de repente deu-me para começar a escrever em inglês e portanto, não está traduzido para português, mas está traduzido já para chinês. Portanto, o meu processo produtivo diria, no mínimo, estranho, não é? Eu, se calhar, precisava de alguém que me assistisse sob este ponto de vista organizativo. É um caminho que eu estou a procurar afincadamente, portanto, começar a trilhar, é realmente desta organização daquilo que produzo e que pode vir cá de dentro ou pode vir de fora. E pode vir de fora em qualquer circunstância. Na sessão aqui com o Miguel Sousa Tavares, a propósito da Sofia, de repente senti a necessidade, trazia um blocozinho e escrevia um poema. Ali, e já está, ficou, está feito. Não sei onde é que o vou encaixar, como e quando, mas é assim que as coisas me acontecem. Mais alguém quer perguntar? Ali. Não, aqui à frente. É que vi outra mão ali atrás. Mas, certo. Já vou falar daqui um bocadinho, mas agora acho que esta conversa também me suscita algumas perguntas, porque este encontro com o Oriente eu acho que é muito criativo e eu, pelo que percebi das vossas conversas, daquilo que expuseram, é que este encontro com o Oriente, com o desconhecido, com outra maneira de estar, com outra maneira de ser, com outra cultura, foi, digamos assim, o despoltar de uma série de ideias, de uma série de maturações que depois conduziram à escrita. Eu queria perguntar se é isso mesmo e se depois desse encontro, ou depois da primeira vez que cá vieram, a vossa forma de escrever ou os temas que vos parecem mais interessantes têm a ver com este desconhecido, com estas outras realidades que encontraram aqui, ou se isso acontece, se isso é verdadeiro, ou se não tivessem vindo cá, provavelmente não teriam escrito sobre o Oriente, sobre Macau, sobre Bangkok, sobre a guerra do ópio, sobre outras situações, e se calhar nunca teriam tido esse tipo de experiência e esse tipo de transmissão de ideias. E queria saber até que ponto isto é assim ou não, porque isto também tem interesse noutros ramos do conhecimento, que eu, por exemplo, sou arquiteta e eu acho que a narrativa também se faz
através do que se deixa dos escritos dos edifícios e por aí fora, e o urbanismo. E eu sinto isso, pessoalmente, e queria saber se, em termos de escrita, a vossa sensação também é essa. Isto é para todos. Posso aproveitar? Eu acho que somos, inevitavelmente influenciados por aquilo que nos rodeiam, pelas experiências a que nos submetemos e a localização e o ambiente, penso, é inevitavelmente uma das formas mais fortes de influência sobre aquilo que se produza, seja a nível de escrita, seja poesia, seja prosa, seja a nível de imagem. Nós somos, no fundo, produto somos produto genético, educacional, cultural, e vamos crescendo, e vamos mudando, e vamos evoluindo. Curiosamente, aquilo que eu tenho escrito sobre Macau, a tua pergunta leva-me, nunca tinha pensado no assunto sob este ponto de vista de que vou falar a seguir, mas porque é que de repente aquilo que eu escrevo sobre Macau é de uma forma muito mais singela, muito mais simples do que grande parte daquilo que eu tenho escrito, nomeadamente neste Universália, que gostaria que vos dispersasse a atenção, se calhar para ver o que é que um fotógrafo se lembra de passar ao papel. Mas se calhar tem a ver com o fato de, sem disso ter plena consciência, ter começado a ser influenciado pela forma figurativa como a cultura chinesa se exprime, a começar pelos caracteres, a começar pela escrita. É uma forma realmente muito mais simples, menos rebuscada, mais direta. Portanto, acho que sim. Muitas vezes, sem disso, temos consciência. Outras poderemos ter, até que se estamos para aí despertos, ok, eu vou fazer isto porque esta ambiência que me rodeia me leva a fazê-lo desta forma, mas há sempre aqueles estímulos de que mais tarde é que realmente nos apercebemos. Posso ficar aqui? Bem, só para situar, a minha ligação a Macau tem a ver com cascas de coco. Pode parecer absurdo, mas é assim, a primeira vez que eu vim a Macau, que foi em 1995, vim porque um amigo meu, que era diretor comercial de uma empresa, numa altura que os hipermercados estavam em grande expansão em Portugal, importava muita coisa aqui do Oriente. Uma dessas coisas era cascas de coco para os gelados, porque aqui era muito barato, então cascas de coco para Lisboa. Então ele convidou-me, não queres ir lá e tal, não sei o quê. Vamos, e eu vim torrar dinheiro para aqui para esta zona toda. E isto ficou como uma tatuagem, digamos assim. A partir daí Macau tornou-se aqui pronto, aquela coisa, depois já não sai, e depois isto passou para os livros, e pronto. Foi acontecendo isso. Depois isto tem a ver, uma coisa também, que tem a ver com uma lógica quase de filosofia de vida. Macau tornou-se, curiosamente, uma lição para mim em termos de filosofia. Ou seja, nós no Ocidente temos uma noção, isto acho que aplica-se também se calhar na arquitetura, uma noção linear das coisas. Ou seja, partimos de um princípio, temos um meio, temos um fim. No Oriente temos uma lógica circular das coisas, como as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno, e volta-se à primavera. Coisa que no Ocidente não há. Quando chegamos ao fim, chegamos ao fim. Não é? E isto acaba por ser uma filosofia de vida. Como eu já tive várias vezes a lógica de terminar ciclos, e que é o que está a acontecer-me neste momento, e recomeçar,
acaba por ser uma lógica de como é que eu encaro a vida, como é que eu encaro tudo isso. Macau serve-me exatamente de influência muito importante para isso. I'm not quite sure how to respond to this. I thought I'd tell you something if you don't know a lot about Australia. But Australia has the modern Australia, after white Australia, has a huge diverse population. My children went to school in a primary school where had 60 different languages were spoken. And one of the things that struck me when I came to actually visit Macau was the wonderful commingling of the culture, and how I thought that it was that influenced me. I'd also like to say that right now we have also an enormous Chinese population has now come to Australia. We had Chinese here, were here from the gold rush days in the 1850s. And now it's a very different kind of place, and I'm thinking of urbanization. And the Chinese that have come recently, within the past 20 years, they've sort of given new life to Melbourne, Australia, for which is I'm from. And there's a whole new narrative that is building. And the children of those people are now writing. And it's given another flavor to the whole population. And as for my own writing about Macau, well, it's only one book that I've used Macau, but it was that really struck me. Bem, depois disto, o que eu posso dizer, eu estava aqui também a pensar como é que havia de responder, porque eu acho que tenho também muita dificuldade de chegar ao fundo dessa pergunta, que é uma pergunta que talvez eu passe a vida inteira a tentar responder e eu próprio nunca consiga chegar a uma resposta definitiva. Porque eu sinto que aquilo que me atrai na Ásia, e em certos aspectos Macau é uma condensação da Ásia, embora a Ásia seja tão diversa e seja um continente tão grande e com tantas realidades, para mim é muito difícil de explicar e tem que ver com a minha própria cultura, mas cultura minha mesma, a minha cultura privada. Por que motivo é que se eu chego a um restaurante me interessa escolher a coisa mais diferente que esteja na lista? Não sei responder a essa pergunta de uma forma inequívoca e final. Mas é o que acontece. E eu acho que é um pouco por essa razão que me interesso pela Ásia. Porque um pouco aquilo que falávamos do outro, não é? Ou seja, por exemplo, em relação à Coreia do Norte, muitas vezes as pessoas perguntam-me: mas os norte-coreanos, eles quando choram pelos seus líderes, eles sentem mesmo? Eu não sei. Eu nunca vou saber, porque eu nunca vou ser eles. Eu vou sempre ser eu. E vão ser sempre os meus olhos a imaginarem o que é que os olhos deles veem. E isso é a condição a que nós estamos condenados. Nós nunca vamos ser efetivamente o outro. Nós vamos sempre ter esta distância entre nós e o outro. E, no entanto, é esse esforço que nós tentamos, não é, é essa distância que nós tentamos diminuir, é essa busca impossível que tentamos, não é, encontrar. Pronto, eu acho que nunca vamos efetivamente alcançá-la, mas a maior parte das coisas impossíveis, ou a maior parte das coisas que valem a pena perseguir, são impossíveis. O amor, a felicidade, não é? Elas estão sempre lá. Nós vamos sempre a correr, mas elas estão sempre lá. Obrigada, Zé Luís, por este final. Vamos mesmo ter de fechar, já estamos para lá da nossa hora. Queria agradecer muito a presença dos 4 autores.
e convidar-vos a ficar para a próxima sessão, que penso que começa já a seguir. Obrigado.